Amém. Vamos orar. Deus, te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque estamos na sua casa e não há lugar melhor para estar. Porque sentimos a tua presença e queremos e anelamos por ouvir a tua voz nessa manhã. Fale conosco, Senhor. Fale conosco de uma maneira poderosa, de uma maneira pessoal com cada um, porque o Senhor é aquele que nos conhece melhor do que tudo e que todos, Senhor. Tu és bem-vindo aqui. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, Dia dos Pais, né? Então, quero falar um pouquinho conosco, mas que tudo que a gente for falar aqui também, com certeza, atende às necessidades de todos nós. E sempre que chega essa data, eu mesmo me questiono, reflito, como eu tenho sido como pai, o que eu quero deixar como pai, que história eu quero deixar. E pretendo não me alongar muito hoje, porque eu sei que muita gente tem almoço com pai, datas comemorativas, né? Algumas mães teve que terminar o almoço. Eu curti porque dessa vez, acho que foi a primeira vez, ela não está aqui agora que foi levar a netinha lá em cima, mas acho que foi a primeira vez que nós resolvemos antecipar o nosso Dia dos Pais, né? Então fizemos ontem. Até porque juntar 12 pessoas não é uma tarefa assim tão simples. Nós somos 12 hoje em dia. Matemática de Deus é louco, né? Então ele diz que quando a gente casa, 1 mais 1 dá 1, né? Que a gente vai ser uma só carne, mas com o tempo a gente virou 12. E aí você começa a disputar a agenda, né? Ah, mas eu também, porque a nora também precisa comer com o pai, ou não sei quem, não sei o que lá, e aí a coisa começa a ficar mais complexa. Aí a gente falou, quer saber? Vamos antecipar e junta todo mundo, e foi muito gostoso mesmo ter juntado ontem. E hoje estamos de boa. Então vamos lá. Você como pai, ou mesmo mãe, o que você quer deixar como herança para os seus filhos? Uma grana é bom também, mas só isso não ajuda. Não ajuda. Então que legado? Nós estamos falando de legado. O que você como pai quer deixar para os seus filhos? Isso a gente vira e mexe quase todo Dia dos Pais, a gente comenta um pouquinho sobre isso, não vai ser exatamente o tema de hoje, a gente vai entrar já, mas ainda assim é válido a gente lembrar disso e ter em mente o que eu como pai e você também quer deixar. E o outro provérbio, esse é o provérbio 13:22, né, que fala que o homem bom deixa a sua herança para os filhos de seus filhos. Eu já estou nessa daí, né, com 4 netos, então é filho dos filhos. E Provérbios 4:3 também diz assim: retém em teu coração as minhas palavras, obedece às minhas ordenanças e viverás feliz. Eu quero viver feliz. Se você não quer, dá a tua parte para mim também, que eu recebo tranquilamente. Mas eu tenho certeza que todos aqui querem e devem e almejam e devem buscar isso, ser feliz, porque Deus quer que você seja feliz. Então um ponto aqui que eu quero só destacar, que ele diz assim, retém em teu coração as minhas palavras. Então tem algo que eu preciso reter. Claro que a Bíblia, ela tem muito mais coisa, mas eu senti no coração de pegar algumas poucas e que faz sentido para mim. Eu peço a Deus que também faça sentido para cada um que está aqui hoje, de ser um legado para os meus filhos, ou seja, que eles possam ver em mim essas palavras sendo guardadas. E qual é a primeira palavra que a gente tem que guardar? Sem dúvida nenhuma é essa que está em Deuteronômio 6:5, que diz isso: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças. Então eu preciso que a minha geração seja a primeira geração, ou seja, os meus filhos, mas também que os meus netos vejam em mim alguém, ou um homem, melhor dizendo, que ama a Deus. Então, se esforce de alguma maneira de você poder também passar isso. Se tem algo que teu filho tem que falar bem de você, não, meu pai ama a Deus. Meu pai crê em Deus, ama o Senhor, mais do que tudo. E aí, depois do Salmo 119:11, ele completa dizendo que ele guarda no coração a palavra para não pecar contra. Então, ele precisa ver você e eu lendo a palavra de Deus, porque esse é o nosso manual.
daqui a gente consegue tirar a felicidade que a gente busca, tirar a sabedoria que a gente precisa, tirar os ensinamentos, tirar tudo aquilo que eu vou precisar para o meu dia a dia, inclusive para educar alguém. Porque eu não tenho dúvida que a paternidade, eu diria que é a missão mais nobre que existe na face da terra. Mais ainda do que ser pastor, eu vejo assim. Mas também eu diria que eu acho que é a mais complexa de ser. Não é simples, a gente não tem um manual que você simplesmente, deixa eu ver aqui, essa situação, quer dizer, existe um manual que é a Bíblia, mas ainda assim não é uma tarefa, quem é pai aqui deve concordar comigo, que não é tão simples, não é tão fácil, muitas vezes é desafiante, puxado eu diria, mas é extremamente prazeroso você gerar alguém, cuidar de alguém, amar alguém, conduzir essa pessoa no caminho certo. Para isso você precisa amar a Deus e guardar a palavra dele. Outra coisa que eu e você precisamos ensinar, e aí eu vou dar quase que um testemunho mesmo, porque claro que eu conheci esse texto que está lá em Êxodo 20, que ele diz pela primeira vez isso daí: honra teu pai, tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Eu não trouxe o outro trecho, mas por que eu digo que é um testemunho? Eu já tinha lido isso algumas vezes, sabia, né? Porque depois também no Novo Testamento, Efésios, o Paulo vem e completa também isso. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Porque os outros mandamentos, os outros 9 mandamentos, não tem uma promessa junto. Simplesmente diz, ame o Senhor, por exemplo, não adultera, não cobiça, mas não diz, não tem uma promessa junto. Esse diz, honra teu pai e tua mãe, que terás uma vida longa e boa. Então tem algo junto disso. E por que eu estou dizendo que é um testemunho? Porque eu sempre li isso e tentei passar isso para os meus filhos e tal, e coisa, mas até que um dia eu li no Antigo Testamento o contrário disso. E o Antigo Testamento, eu não pus porque é pesado demais, mas mais ou menos diz assim, que aquele que não honra teu pai e tua mãe, será amaldiçoado. Aí, de fato, quando eu li esse, eu falei, Deus, esse aqui é pesado demais, e eu não quero isso para os meus filhos, não, mas não quero mesmo. Então eu tomei uma decisão que a partir daquele momento em que eu li isso, tem outro texto que diz inclusive que os abutres arrancarão os seus olhos. Coisa extremamente pesada para os filhos que não honram pai e mãe. Aí eu tomei uma decisão que eu falei, cara, daqui para frente você pode não gostar da sua mãe, você pode não gostar do seu pai, você pode o que for, mas honrar, você vai ter que honrar. E não é para falar assim, os vizinhos olharem e falar, nossa, os filhos do João são, tão bons. Não é. É porque eu não quero que eles sejam amaldiçoados. Então, o que eu puder fazer para incutir na cabeça deles, que para o bem deles, eles precisam honrar o pai e a mãe, eu vou fazer e vou exigir e ponto final. Gostou, não gostou, problema teu, dele, de quem for. Mas eu, como pai, eu não posso aceitar que eu tenha um filho que possa vir a ser amaldiçoado, e é o que a palavra de Deus diz. Então eu realmente, naquele dia, foi algo que bateu no meu coração de uma maneira assim, muito forte. Eu falei, não, então, acabou. Faltar com respeito, falar alto, não sei o que lá, acabou. Conversei com os 3, falei, olha, eu não estou falando aqui que tem que ficar beijando, abraçando, não, mas faltar com respeito ou desonrar para o teu bem, eu não vou mais aceitar. E graças a Deus a coisa continua assim. Quer falar com eu? Não, né? E aí então, bom, amar a Deus, guardar no coração a palavra dele, honrar, passar esse entendimento para os teus filhos, que eles precisam honrar você, honrar seu pai, sua mãe. E por fim, um outro ensinamento também que a gente tem que passar para os nossos filhos, é o que Paulo escreveu aos Filipenses 2,14, que diz que para a gente não ser murmurador. É basicamente isso que o texto está falando. Façam tudo sem queixas nem discussões,
para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida ou a palavra de Deus. Para isso acontecer, meu filho não pode ver em mim um pai reclamão. Meu filho não pode ver em mim um pai que todo dia murmura, reclama, discute, isso, aquilo, aquilo outro. Então eu preciso ser este exemplo aí para que eu possa desejar que isso aconteça na vida deles. E isso era uma breve lembrança do que eu queria trazer sobre algumas coisas que a gente já falou. Mas, agora de fato a gente vai entrar onde eu quero entrar. O mundo mudou, cara, numa proporção que a gente está vendo coisas que eu confesso que eu não via nessa intensidade no passado. Não via nessa intensidade no passado. E quando eu vi essa brincadeira aqui, que ela acaba sendo séria, eu realmente comecei a refletir sobre isso e hoje é um bom dia para a gente. Aí agora não é mais só pai, agora é todos nós. Mas como é que a gente vai lidar com essa situação aqui que a gente está vivendo hoje? Antigamente era assim, alguém falava, eu gosto de maçã. Aí o outro falava, eu gosto de pera. E tudo bem até aí. Você gosta de maçã, eu gosto de pera. Isso era antigamente. Hoje a coisa está mais ou menos assim. Eu gosto de maçã. Algum preconceito contra a pera? Não, só prefiro maçã. Então você odeia a pera. Vocês estão rindo? E aí continua. Não disse isso. Maldito odiador de peras. Não odeio peras. Odeio sim. Você me dá nojo. A gente precisa aprender a lidar com isso daí. Porque isso hoje é real. É ou não é? Só eu que vejo isso? Quer dizer, pera, maçã. Não, você é um odiador de pera. Então eu preciso como pai, como ser humano, como filho, como tudo na vida, aprender algo, que é aprender a discordar sem ofender. Discordar sem destruir relacionamentos, que é o que está acontecendo por causa disso, por causa de pera, por causa de maçã. Há relacionamentos que estão sendo destruídos. Isso não é brincadeira. Eu trouxe um pouco de uma maneira jocosa, mas não é. Isso me assusta tremendamente, porque aonde nós vamos parar se não tiver algo que interrompa esse processo? Eu vi isso há algum tempo atrás e eu não tenho a dúvida de que é verdade. Existe um espírito de ofensa demoníaco no mundo hoje, mas operando em tudo que é escala, em tudo que é lugar, em tudo que é família. Existe um espírito de ofensa. Nós temos que estar atentos a isso e rebater, porque do contrário é isso. Por causa de pera, por causa de maçã, vai o café da manhã, vai o almoço, vai uma semana, vai tudo. Então eu pedi a Deus, falei, Deus, o Senhor precisa nos ensinar como é que é isso de não concordar, mas não gerar um desgaste, não gerar um processo de destruição familiar, que chega às vezes até acontecer. E aí Deus me leva ao texto de Tiago 3,17, é um texto conhecido que diz assim, mas a sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, depois pacífica ou pacíficos, atenciosos, submissos, cheios de misericórdia e de bons frutos, imparciais e honestos. Ou seja, aqui o texto está dizendo que para aqueles que têm essa sabedoria do alto, nós vamos ser pacíficos, atenciosos, submissos, cheios de misericórdia e de bons frutos, imparciais e sinceros. Cara, a gente tem que aprender isso desesperadamente. Desesperadamente eu digo isso. Então o primeiro ponto para que você e eu possamos discordar, mas sem destruir relacionamentos, eu quero te chamar a atenção, seja de fato um amante da paz. Da paz. Porque hoje estão valorizando o contestador.
O contestador tem seguidor. Ontem eu vi um termo que eu não conhecia, seguimores, é isso? Existe? Os jovens já ouviram falar nesse agora? Seguimores. Eu falei, o que é seguimores? Não, é seguidor, mas junto com amor. Ah, tá bom isso. Não, e ontem tomamos uma às vezes nessas horas, eu e Lídia, e aí os filhos falando do tal da... Mas vocês não conhecem o Casimiro? Eu falei, o jogador? Não, é um outro, famosérrimo aí, vocês conhecem o Casimiro, pelo visto, né? Não, a mulher da casa assombrada, eu não tenho nem ideia quem que era essa mulher. A luva do pedreiro, também não tinha. E aí meus filhos falaram, que mundo você está vivendo? Eu falei, no meu, graças a Deus. E não me faz falta essa luva de pedreiro, que eu nem sabia quem era o luva de pedreiro. E o cara é famoso, o Casimiro é famoso, a mulher que está na casa assombrada é famosa. E meus filhos falaram, o que é isso, pai? Eu falei, que é isso o quê? Não me faz a menor falta nada disso. Que falta faz isso, meu? Bom, não sei nem por que entrei nesse negócio aí, mas vou voltar. A gente precisa... Ah, sim, o contestador. Mas como tá lindo você contestar, né? O contestador, ele é um contestador nato. Vai se catar, desculpa, meu. Você acha que Jesus olha para um contestador e faz joinha para você, você é um seguidor teu também? Vai nada, mas não vai. Ele quer que você e eu sejamos amantes da paz, porque é aqueles que amam a paz e aqueles que amam lutar. Se você falou A, o cara fala B, se você fala C, ele fala D, e assim vai. Mas para nós cristãos, ter um espírito combativo, não é isso que Deus quer. Não é. Claro que nós não estamos aqui dizendo que você vai mudar a tua crença, que você vai mudar naquilo que você acredita. Claro que não. Nós vamos falar disso. Mas mesmo quando você discordar de algo, de um membro da família, tente ser pacífico sobre isso. Se posicione, mas de uma maneira pacífica, que o amor predomine. E não, sabe, aquela gritaria. Propor ser alguém bondoso, gentil, amante da paz, como a Bíblia instrui. A Bíblia diz isso. E Mateus 5,9 é muito claro com relação a isso. Bem-aventurado quem? Os pacificadores, não é os combativos, não é os contestadores, não é. É bem-aventurado os pacificadores, porque estes sim serão chamados filhos de Deus. Uau, que legal você ser chamado filho de Deus. Quem é você? Eu sou um filho de Deus. Então saiba que para ser um filho de Deus, o combativo não é, o contestador não é, mas o pacificador é. Então eu quero que cada um aqui possa ter esse tratamento. Não, quem é aquele cara? Não sei, não tem muito detalhe, mas é um filho de Deus, é uma filha de Deus. Colossenses 3,15 diz o quê? Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Visto que nós fomos chamados para quê? Para combater? Não, nós fomos chamados para viver em paz. Nós fomos chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejamos sempre agradecidos. Então que hoje a gente saia daqui com esse desejo: Deus, me faça ser um amante da paz, que eu busque a paz, em tudo que acontecer na minha vida, que eu tenha primeiro, não o desejo de ter a minha ideia aprovada, não o desejo de eu ser sempre o certo, o correto, só eu que sei, não, eu quero sair daqui hoje com o desejo de ser alguém que busque a paz constantemente. De novo, o que eu falei, ser um pacificador não significa você comprometer aquilo que você acredita, claro que não, no entanto, significa que você mantém o amor na frente e no centro das suas atitudes, das suas falas, daquilo que você pondera, daquilo que você vai tentar explicar. Quando você ama alguém, apesar das diferenças de opiniões e crenças, você vai tentar promover a sensação de paz. É isso. É fácil? Não, não é. Mas a gente tendo contato com a palavra de Deus, quando a gente lê esse tipo de coisa aqui, e isso faz sentido para você, você fala, não, peraí, eu quero continuar sendo um filho de Deus. Então, vou dar um passo atrás. Não vou pôr fogo nessa discussão. Não vou pôr fogo nessa discussão. Porque senão, as relações são simplesmente derrubadas, destruídas,
desgastadas. Desgasta, discussão desgasta. Às vezes a gente conversa às vezes com muita gente, às vezes eu pego casais que estão namorando. A gente discute muito, eu já tenho vontade, então para, bicho, vai embora, meu. Como namoro para discutir? Que namoro é esse? Eu namoro, não tem conta, não tem nada, cada um está na sua casa, bonitinho, tranquilinho. Meu, como assim discutir um namoro? Não. Então, creiam, você pode sim, muitas vezes nós vamos discordar de alguma opinião familiar, mas ainda assim, você e eu seremos capazes de manter o vínculo da paz em nome de Jesus, porque Ele vai nos dar essa graça. Agora, além de sermos pacificadores, como o texto diz, que temos que ser, o segundo passo que Tiago nos mostrou lá, é sermos atenciosos. Já é uma outra história agora. É uma outra história, ou seja, ouvir bem, falar com calma e responder ao invés de reagir. Às vezes a gente tem uma dificuldade de simplesmente responder. A gente já explode. Isso era para acordar dois que estavam dormindo. Tem que ter, desculpa, tem que ter. Mas é por amor mesmo que a gente faz isso. É porque eu preciso que você continue ouvindo. A gente responder só. É só responder que você precisa. Não é reagir, não é explodir, não é inflamar. Não, você foi perguntado sobre algo, responda. Gosta de pera? Gosto. Odeio maçã? Não, já não precisa falar que odeia maçã. Só diz que gosta de pera. É responder. E porque é assim, e essas formas bíblicas de mostrar, e dessa maneira, ou seja, ouvir bem, falar com calma e responder em vez de reagir, são as formas bíblicas de a gente se relacionar. Relacionamento é isso, eu escuto, eu falo com calma e eu respondo, em vez de qualquer outra coisa diferente, ou seja, palavras duras, que atacam, cortam, mostram grosseria, nunca trazem solução, muito menos, quer dizer, não é dessa maneira que os teus argumentos serão recebidos, não é mesmo. Se você quer que seu argumento seja recebido, outro dia eu vi um negócio interessante, também eu vou ter cuidado aqui para falar, mas vamos lá. Alguém perguntou assim para a pessoa, falou, então, o que você faria para demover alguém que está firmemente decidido a fazer algo, né? O cara numa calma, olhou, falou, e ele não era pastor, nada disso, ele falou, não faria nada. Aí o outro bateu assim, ficou decepcionado com a resposta, né? Porque achava que ia vir uma reação. Aí ele falou, você sabe que eu sou cristão, né? Ele falou, não sabia, mas o que tem? E Jesus já falou, não dê pérolas aos porcos. Eu falei, uau. E aí ele completa, se você for falar, fale com indeciso. Com esse você pode ter chance. Mas aquele que está determinado, não fale. E eu dei razão para ele. Então vamos investir nosso tempo, nossa energia com os indecisos. E aqui é em qualquer área, tá? Não estou falando nem de pera, nem de maçã, pelo amor de Deus. Serve para qualquer coisa. O cara está fechado. A palavra de Deus, Provérbios diz, não dê palavra ao tolo. Não adianta, vai ser discussão. O almoço vai para o beleléu, o jantar vai para o beleléu, vai ser ruim, vai dar BO, não vai dar certo. Então não, ora. Você quer algo? Ora a respeito. Ora a respeito. Agora, o cara está em dúvida e vem falar com você, bom, então você pondera aquilo que você acredita, aquilo que você tem como verdade absoluta para a tua vida. Mas o cara está fechado e você ir lá, não vai dar. Seja atenciosa com os membros da sua família, mesmo aqueles que discordam de você. E se você não descobriu que tem vários que discordam, eu já estou te dizendo que tem vários que discordam de você. Alguns assim, mais diretos, outros mais no escondido. E aí, é aquilo, tente, e eu falo agora para mim mesmo, tente se colocar no lugar deles para ver qual que é a visão deles. Porque que eles pensam um pouco diferente de você. E ainda assim tentando manter o vínculo da paz. As chances de que nós temos quando agimos assim, ou seja, nos mantemos gentis e atenciosos,
a gente passa a conseguir difundir os nossos argumentos em vez de inflamá-los. Porque senão a gente inflama. Eu não difundo, eu não pondero, eu não coloco aquilo que eu estou pensando, eu não coloco aquilo que eu acredito. Eu simplesmente venho e inflamo. E ao inflamar, acabou. Eu há muitos anos uso uma expressão que diz o seguinte: a hora que você sai do espírito e entra na carne, isso serve para todos nós, eu me incluo, vira barraco de feira. Já ouviu falar em barraco de feira? É gritaria, acabou. Quer dizer, então a gente tem que ficar no espírito, o custe o que custar. É clamar, é pedir a Deus, Deus me dê uma sabedoria. Se é para ficar calado agora, eu vou ficar calado, mas eu não vou entrar nisso. E o meu desejo é que todos nós aqui possamos ser vistos como pessoas seguras, centradas, e que outros familiares venham te buscar quando estiverem em necessidade. E muitas vezes discordam de você em algumas coisas, não tem problema, mas vê em você alguém centrado, alguém focado, alguém que acredita em Deus. E eu sou prova disso. A minha família não são todos convertidos. Não sei hoje em dia se a maioria é ou não é. Bom, nós somos 5 filhos, são 3 convertidos, está 3-2. Está 3-2. E é muito interessante que os não convertidos, com uma certa frequência, às vezes me ligam para falar: então, você pode orar por tal coisa? Ou o que você acha disso? E não são convertidos, mas devem ver algo em mim que dê essa segurança. Então, que eles possam ver em cada um de vocês, mesmo que tenham pontos de discordância, mas alguém que vai ajudar, que vai, né? Tito 3:2 diz o quê? Não fale mal de ninguém, evite brigas, seja gentil e mostre perfeita cortesia com quem? Com todas. Olha que desafio. Eu queria que fosse só com aquelas que gostam de pera. Mas aí está dizendo que é com todas. Mesmo as que gostam de maçã, por exemplo. Não é brincadeira o cara que gosta de maçã. Eu odeio. Mas é isso. Não fale mal de ninguém, evite brigas, seja gentil e mostre perfeita cortesia. Uau, esse texto é algo que a gente tinha que escrever assim e todo dia ler algumas vezes, porque uau, tem horas que nós somos o oposto disso. Fala mal, a gente não evita briga, a gente muitas vezes não é gentil, não mostramos cortesia, mas é isso que Deus quer que você e eu sejamos. É isso. E Ele dá a instrumentalidade para isso, que é a palavra dele, que é você orando, que é você se enchendo do Espírito Santo de Deus, que é você entendendo que Ele foi para a cruz, que Ele foi achincalhado, que Ele teve uma morte horrenda, sem merecer, e ainda assim Ele decidiu por amor a você e a mim. Então, por que não tentar ser uma pessoa assim, né? Mateus 7,12 também diz: então em tudo faça aos outros o que você gostaria que fizesse a você, pois isso resume a lei e os profetas. Essa é chamada a lei de ouro, né? E que de fato ajuda muito, e foi o diferencial, foi o divisor de águas, porque até hoje todas as outras crenças sempre falaram o seguinte: aquilo que você não quer que seja feito para você, não faça para o outro. E todo mundo falou: uau, que sacada que é essa? De fato, se você não quer ser maltratado, não maltrate. Se você não quer isso para a sua vida, não faça isso para a sua vida. Maravilha. E até hoje falam isso. Só que aí surge um filho de carpinteiro dizendo: desculpa, mas está errado. Mas como assim? Está lindo isso daí. Todo mundo sempre falou e eu acho maravilhoso isso daí. Ele fala: não, eu quero que você faça. Não é o não fazer. O não fazer é fácil. Eu não faço, fico na minha.
Então você vê um vizinho passando dificuldade porque terminou um casamento, está separado, você vê a pessoa que deve estar sofrendo, tudo, mas você fala, não, eu não vou bater lá, porque talvez vai constranger a pessoa. É o não fazer. Esse é o não fazer. Só que esse filho de carpinteiro vem e diga, faça. Você está hospitalizado, por exemplo, o que você gostaria que acontecesse? Que alguém me visitasse. Então vai lá e visita. Você acordou cedo hoje, por exemplo, e gostaria que acontecesse o quê? Que tivesse aquele pãozinho quentinho, fresco da padaria, em vez do congelado que eu tenho no freezer. Então vai lá e compra e oferece para tua esposa, para o teu marido. É o fazer, não é o não fazer. O não fazer é fácil, eu fico na minha, não ofendo, não falo mal, mas eu não faço. Só que essa lei que está aí, que a gente está vendo, que é algo bem mais ativo e proativo do que anterior dizia. Em tudo faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. Então, atencioso. Não é difícil ser atencioso quando nós nos concentramos em fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós. Que essa regra é uma bela regra a ser seguida. Lembre disso. Se eu tivesse nessa situação agora, que essa pessoa está, o que eu gostaria que alguém fizesse? Faça, né? Então, às vezes é uma discussão, por exemplo, você tem 3, 4 filhos e tem um que tem uma posição diferente dos outros e os outros todos caindo de pau mesmo, para cima. Blá, blá, blá. Se coloca no lugar. O que aquela pessoa talvez quisesse naquele momento? Algum apoio. Eu não estou dizendo que você vai concordar com ele, mas apoio. Peraí, pessoal, calma, segura, vamos parar, porque os outros estão partindo para cima mesmo. Então, se eu estivesse nessa situação e que estou vendo que 4, 5 não concordam comigo, o que seria legal que acontecesse? Que alguém me apoiasse de alguma maneira. Não estou dizendo concordar, apoiar, é diferente. Então, não deixe que a falta de consideração destrua os seus relacionamentos. Não deixa que a falta de consideração destrua os seus relacionamentos. Um outro ponto que o texto lá de Tiago fala, e isso então hoje está fora de moda total, né? Total, aí então é que você está entrando em vespeiro aí, né? Se a gente já falou que o combativo, o contestador é que está na moda, imagina o ser submisso. Submissão, infelizmente, o mundo a vê como algo péssimo. Tornou-se uma palavra negativa em nossa sociedade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. É uma ação extremamente positiva de acordo com as Escrituras. Extremamente, né? Efésios 5:21 já diz, sujeitai-vos, ou sejam submissos uns aos outros, por causa do quê? Do temor a Deus, do temor a Jesus. Então, em vez de tentar estar certo o tempo todo, só você é o cara certo, só você tem razão em tudo, saiba que às vezes é melhor você concordar em discordar. Aprenda isso, aprenda a concordar em discordar. Ok, não, mas tá bom, eu velo mais, eu quero mais continuar tendo um almoço gostoso, eu quero mais ter um domingo agradável com a minha família, do que eu impor aquilo que eu acho certo. Não, sujeitai-vos uns aos outros em temor a Deus. Então, deixa a graça de Deus vir sobre você, porque Ele se sujeitou. Cristo é o maior exemplo disso, Ele se sujeitou. Agora, eu não posso me sujeitar por causa de uma opinião contrária. Não dá, né? A submissão, entendam isso, a submissão não é um sinal de fraqueza. Não é um sinal de fraqueza, mas sim é um retrato de grande força. Só o humilde é submisso. E o humilde, esse tem uma grande força. Então, meus queridos, olha 1 Pedro 5,5 diz o quê? Da mesma forma, vocês que são mais jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Revesti-vos todos vós de humildade, um para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas faz o quê? Dá graça aos humildes. E eu preciso muito da graça de Deus. Eu preciso.
Então, para mim receber a graça de Deus, se eu tenho que me sujeitar, se eu tenho que me humilhar, se eu tenho que ser submisso, eu vou ser. Eu vou ser, vou engolir, vou ficar de boa. E para finalizar, Tiago tinha falado de sermos pacíficos. Tiago tinha falado também de sermos atenciosos. Agora falamos sobre sermos submissos. E para fechar o texto, eu quero te encorajar que eu e você possamos ser cheios de misericórdia. Misericórdia. E deixa eu falar um negócio para você. Mostrar misericórdia aos outros, creiam nisso, pode mover montanhas. Eu não duvido disso. Porque constrange. A pessoa não espera uma reação dessa. A pessoa simplesmente não espera. A pessoa estava preparada para uma reação inflamada. Exatamente o oposto. E aí você oferece uma mão estendida. Isso é misericórdia. E não porque merece. Não merece. Ninguém merece. Jesus é misericordioso conosco sem nós merecermos. Então oferecer uma mão estendida no calor de uma discussão é algo que esfria qualquer discussão. Você quer acalmar uma discussão? Apresente uma mão estendida. Apresente um ato de misericórdia. Em vez de julgar, criticar seus entes queridos, tente oferecer um pouquinho de misericórdia, mesmo quando for difícil. E muitas vezes é. Mas será uma das maneiras mais rápidas de você interromper um BO. Você quer interromper um BO que você está vendo que vai complicar? Respira, clame a Deus por essa sabedoria, clame a Deus por esse ato de misericórdia e, estenda a mão. Que é uma maneira figurativa de você mostrar misericórdia. E a Bíblia está cheia de encorajamento de nós sermos misericordiosos. Colossenses 3,12 diz isso, por exemplo. Revesti-vos, pois, como escolhidos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, com oração misericordioso, bondade, humilde, mansidão e paciência. Se você é um escolhido de Deus, e se você está aqui hoje é porque você é um escolhido de Deus, cabe a você e a mim termos essas qualidades aí, Amado, coração misericordioso, bondoso, humilde, mansidão e paciência. É exatamente isso. Porque eu nunca vou esquecer isso. E esse deve ter uns 18 anos, mais ou menos. No mínimo. Surgiu uma pessoa aqui nos cultos de sexta-feira e o cara tinha tido um problema, diria que um pouco grave. Ele tinha um relacionamento com uma pessoa na época e houve um desentendimento e a pessoa saiu e ele vai até a janela do apartamento, olha e atira na pessoa lá embaixo. Não chegou a matar, mas não sei exatamente o que causou, mas imagina a situação. Mas ele era bem doido mesmo, porque ele achava que tinha razão. Eu falei, não é bem assim. Aí ele veio algumas sextas-feiras, e um dia ele veio e era o pastor Miguel Piper que estava pregando. Então eu sabia um pouquinho da história do cara, porque ele não achava que era justo, porque aí o negócio foi parar na polícia e por aí vai. Mas ele não achava justo aquilo, e quase toda sexta-feira, quando ele chegava, ele contava um pouquinho da história dele de novo. Aí o pastor Miguel, que era realmente um profeta de Deus, alguns aqui vão lembrar dele, ele agora já é falecido, tinha a famosa fila de oração no final, e esse cara veio para orar com ele. E eu estava perto. E esse pastor Miguel fala, nunca tinha visto o sujeito na vida. E ele vem e fala assim na orelha dele, bem pertinho: você quer justiça, não é mesmo? Pois saiba que o que você precisa é de misericórdia. Eu quase caí. Eu falei, caramba, como é que esse cara sabia dessa situação? Esse pastor Miguel morava em Curitiba. Ele vinha esporadicamente, né?
Então a gente às vezes quer justiça. Pois deixa eu dizer o que Tiago 2,13 diz. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Gravem isso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Que a gente hoje saia daqui realmente como pessoas pacificadoras, amantes da paz, atenciosas, submissas e misericordiosos. E aí sim, não importa se é pera, se é maçã, a gente vai viver bem. Os teus relacionamentos familiares serão tremendos. É isso. Ele mostrou a você, ó homem, um texto bíblico também importante. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de você. O que Ele exige de nós? Que a gente haja com justiça, mas que a gente ame a misericórdia e andemos humildemente com o nosso Deus. À medida que você e eu estamos cada vez mais cheios de misericórdia, deixa eu te dizer, isso tem que transbordar para os outros, e não ser um misericordioso fechado. Aí não existe. Então, em seus desentendimentos familiares, ou seja, qual tipo de desentendimento, decida continuar a permanecer um amante da paz, atencioso, submisso e cheio de misericórdia. Você não só manterá os teus relacionamentos intactos, mas também estará mais equipado para testemunhar o que Deus tem feito na sua vida. Ou seja, alguém vai olhar e falar, cara, esse cara era um barril de pólvora, bicho. Esse cara não levava desaforo para casa, e você achava o máximo por não levar desaforo para casa, porque ainda tem gente que acha o máximo não levar desaforo para casa. Eu não sei. Eu levo, eu carrego, ixi, tá tranquilo, já tem uma mochila só para isso. Você quer uma ideia? Tem uma mochila para isso, tem uma mochila para os momentos que você é afrontado, para os momentos que você é decepcionado, já tenho às vezes até 2. Mas não, tem gente que se gaba, eu não levo o desaforo para casa. Vai, sua anta. Anta, veio anta. Mas nessa situação, coube. Obrigado, amor. Sério, para que isso? Para dizer que você está certo? Para dizer que você tem razão? E o domingo foi. E às vezes aquilo avança na segunda. Você não apenas manterá seus relacionamentos intactos, mas também estará mais bem equipado para testemunhar como você tem andado com Deus. Meu pedido hoje realmente é esse aqui, ó. Que eu e você possamos tomar essa decisão e decida por permanecer como um amante da paz, atencioso, submisso e cheio de misericórdia. Esse é o meu desejo para os pais, as mães, para todos nós aqui. Porque que vantagem a gente leva em discutir tanto, em combater tanto, em contestar tanto? Não, às vezes vejo casais que contestam por coisas tão irrelevante, cara. Irrelevante, se era amarelo. Não era amarelo, era azul. Daí que era azul, que era amarelo. A abobrinha estava R$3,49. Não, estava R$7,99. Ah, meu Deus, você comprou a abobrinha? Não, então qual o problema da abobrinha ser R$7,99? Mas não, a pessoa quer dizer que o outro viu errado, então o certo é... Não compensa. Eu às vezes me pego me cobrando disso também, às vezes peço perdão a Lídia e tenho me cobrado também às vezes a gente se mete na vida dos outros sem necessidade, né? Não te pediram tua opinião, você tá entrando, tá falando, cala essa boca, meu. Fala menos, meu. Se for para falar algo que realmente vai edificar, que vai construir, que vai alegrar. Mas não, a gente se mete na cozinha. Por que esse pano está aqui? O que tem a ver com isso, meu? Estou melhorando? É? Ah, você é uma fofa, Lídia. Queria chamar o pessoal do louvor aqui para a gente orar um pouquinho. Porque daqui... as crianças, quer chamar lá? Quem vai chamar? Pode chamar.
Você chama a Neiva para mim, por favor? Temos aí uma apresentação das crianças, tem uma distribuição aí de uns brindes. Bacana esses brindes aí, hein? Hã? Presente, desculpa. Olha a combativa aqui, olha a contestadora. Não é? É que também eu falei o quê? Brinde, né? Que horrível. Não, foi horrível. Não, brinde foi feio, concordo com você, é o presente. Então, aqui a gente prega e mostra o que está pregando, você entendeu? Aqui a gente já prega, já mostra como é que é o dia a dia do casal. Mas, amor, sou eu. Tem 2 presentes da Igreja da Flórida. Então, que legal. 2 presentes. Então tá bom, vocês ouviram, né? Os homens pais irão ganhar 2 presentes. Não vou falar, né? Deixa eles verem. Então tá bom. A caneta é do Ministério Igreja Cristã do Morumbi. O outro é da Igreja da Flórida. Mas vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos nesse momento, Pai. E agradecemos, Senhor. Agradecemos porque através da Tua palavra, como lemos o texto de Tiago, o Senhor mostra para nós que há uma maneira de nós, sim, muitas vezes termos que discordar, porém sem ofender, sem destruir, sem apartar, sem inflamar, sem pegar ódio de pessoas, Senhor. Nos ajude a ser amantes da paz, nos ajude a ser submissos, ser atenciosos e principalmente, Senhor, Tu és um Deus misericordioso, então mostra-nos como oferecer misericórdia àqueles que se opõem a nós. E nós sabemos que existem pessoas que se opõem a nós, Pai, mas nos mostre como oferecer misericórdia a eles, Senhor. Em vez de continuar discutindo, ajude-nos a dar um passo atrás e perceber que a misericórdia triunfa sobre todo o desacordo. E acima de tudo, meu Pai, ajude-nos a manter a unidade da paz por causa do Seu nome. Por causa do Seu nome. Uma vez que nós nos apresentamos como cristãos e somos de fato cristãos, que a gente tenha este amor pela paz, pela submissão, pela sermos atenciosos e misericordiosos. Capacita, Senhor, capacita todos que estão aqui, não só os pais, mas todos nós, Senhor. Carecemos e precisamos disso, para que os nossos relacionamentos sejam de unidade, de harmonia, de bênção, de paz, de alegria, de comunhão, de compreensão. Deus, que tremendo que é isso. Obrigado, Senhor, pelos Teus ensinamentos, Senhor, e que ache morada nos nossos corações. Ache morada, que nós possamos ser transformados pelo agir do Teu Santo Espírito, porque sabemos que por nós mesmos nós não conseguimos, então declaramos a nossa dependência a Ti, Senhor. Faz de nós novas criaturas, cheios de misericórdia, de amor e compreensão por todos, Senhor. Em nome de Jesus, amém.